Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo tem como objetivo corrigir as atividades sobre tipos e gêneros textuais. A atividade que vocês fizeram de interpretação. Esse é um assunto que sempre aparece nos livros didáticos, inclusive até no Enem aparece enquanto exercício mesmo, né? Por quê? Porque é uma diferença entre tipos e gêneros textuais. Qual é a diferença? Quando eu falo tipos textuais, estou falando de modos de organização da linguagem em um texto, como a linguagem é elaborada, né? E gênero textual é como essa linguagem, né, é empregada em diversos formatos, em diversas funções. Por exemplo, aqui na questão 1, temos, né, narração, argumentação, exposição, descrição, e aqui seria injunção, né? Aqui são tipos textuais. Por quê, pessoal? Porque o modo de organização da linguagem vai ser predominante em um texto. Por exemplo, narração. Por que é um tipo textual? Porque a linguagem envolve personagem, cenário, narrador, o tempo, né, do verbo geralmente é o pretérito perfeito, o imperfeito, que é o passado. Então, o modo de usar a linguagem é típica desse tipo textual. Argumentação. Por que é outro tipo textual? Porque aqui a linguagem tem o objetivo de convencimento. Então, se usa muitos verbos, né, de convencimento, acredita-se, até o próprio acho, você usa a linguagem muito mais objetiva, o mundo precisa de mais pessoas boas. Então, são frases muito mais assertivas, né? Muito mais convincentes. Então, aqui é um tipo textual, que você percebe que é uma defesa de opinião. Temos a exposição, né? Que é aquele texto típico do jornal, é aquele que vai expor um fato sem opinar. Então, quando vocês leem no jornal, uma mulher foge com uma criança em São Paulo, não existe uma opinião, né? Aqui a única intenção dessa linguagem é expor um fato. A descrição, né, outro tipo textual, cujo objetivo é elencar características, né, elencar qualidades, e aqui é muito fácil identificar o tipo textual descrição, porque o verbo pode estar no presente ou no passado, geralmente mais no presente. João é moreno, tem olhos verdes, gosta de jogar futebol aos finais de semana. Então, essa linguagem ela é muito objetiva, cujos verbos predominam no presente. E aqui a injunção, que é ligada ao verbo prescrever, é sempre ligada a uma ordem. E é muito fácil também identificar esse tipo textual, porque compre uma blusa ou abra a caixa, faça o procedimento, encerre a atividade. Então, é muito marcado pelos verbos no imperativo, perfeito? Então, vamos lá aqui corrigir algumas atividades que vocês fizeram, né? Aqui, vocês tinham que preencher entre parênteses, né? Vamos lá. Prescrição ou injunção. De conselhos e indicações, é marcado pelos conselhos e indicações, verbos no imperativo, perfeito. 3, né? Ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto, com explicações, a linguagem é clara e objetiva, então exposição aqui. Narração, ato próprio de textos em que se conta o fato, fictício ou não, envolvendo personagens e ações, né? Aqui é importante, ó, a temporalidade é fator importante na narração, né? João saiu às 5 horas da tarde, passou-se muito tempo, ele viu Joana após o entardecer, então o tempo é muito forte na narração, né? 4, né? Prescrição. Ato próprio de textos em que retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa, um objeto. Lembrando que há também descrições psicológicas, né? Maria é tímida, sente medo quando sai. Então, você percebe que também há descrições psicológicas. E aqui, a argumentação, ato próprio de textos em que há posicionamentos e exposição de ideias. Né? Sua estrutura básica é a apresentação de uma ideia principal, argumentos e conclusão. Argumento é sempre a defesa do ponto de vista, né?
Então, a correta aqui, pessoal, ó, vamos ver, 53142 é a B, perfeito? Ótimo, né? Vamos lá. Aqui, esse texto, né, a gente já sabe que tem uma marca de argumentação, porque está defendendo um ponto de vista, o texto 2 aqui, né? A internet, a importância da imprensa. Inclusive, o próprio título já tem, né, esse caráter de defesa de um ponto de vista. Aqui você percebe de forma instantânea o que cada um publica está virtualmente acessível aos 5 continentes. É sempre uma afirmação de um posicionamento e a defesa de um posicionamento, né? Por isso, é um texto argumentativo cuja marca é defesa de ponto de vista. Ó, a mesma coisa aqui, ó, evidencia-se aqui um ponto importante. A internet não substitui a imprensa. Pelo contrário, esse fenômeno dos novos guetos põe em destaque o papel da imprensa no jogo democrático. Mais uma vez, defesa de ponto de vista, né? Vamos lá. O próximo texto, né? Então, aqui a alternativa é a C. O texto abaixo é muito bonito esse texto, né? Que vai relacionar o poder de usar várias linguagens ao poder dos títeres, né? Dos bonecos. Então, aqui fala, nesse conto, o autor retrata criticamente a habilidade do personagem no manejo de discursos diferentes, segundo a posição do interlocutor na sociedade. A crítica à conduta do personagem está centrada na imagem do títere e do fantoche, em que o personagem acabou por se transformar. Por que essa alternativa, pessoal? Porque o fantoche, o títere, é aquele que vai agir conforme o manuseio das suas cordas, né? Das suas tiras. Da mesma maneira, né, os cordéis dos títeres. Então, se um homem está fazendo uma ação com aquele títere, aquele fantoche, ele vai ter uma determinada conduta. Se for outra pessoa conduzindo os fantoches, haverá outra conduta. É essa relação que o escritor faz, porque justamente as pessoas que vivem mudando de posição, de discurso, de linguagem, são como títeres, fantoches na sociedade, né? Vamos lá. Próxima questão. Considerando as alternativas sobre o gênero crônica. Vamos lá. A neutralidade e a isenção do cronista são fatores preponderantes? Pelo contrário, pessoal, o cronista é aquele jornalista que precisa de um momento para se posicionar, para falar de si mesmo, é muito mais subjetivo, né? Pois bem, aqui a próxima. A crônica é escrita para durar pouco, aí advém o seu caráter efêmero, que dura pouco e datado. Isso mesmo, a crônica fala muito sobre o cotidiano. Lembrando que crônica vem de cronos, que é justamente tempo, né? Então, correto. 3. Rubem Braga, ao contrário de Carlos Drummond de Andrade e Fernando Sabino, concentrou sua obra na crônica. Perfeito, Rubem Braga é um dos nossos maiores cronistas, né? Então, a alternativa correta aqui é a D. Vamos lá. Temos o texto abaixo aqui, que é um texto argumentativo, né, que vai falar sobre a tortura dos presos no Brasil. E é uma dissertação porque existe começo, meio e fim, né? Qual a alternativa correta? Apresenta, em todos os períodos, substantivos abstratos que representam as ideias discutidas, bem como a predominância de orações subordinadas que expressam o encadeamento lógico da denúncia. Pessoal, se vocês olharem as outras alternativas, basicamente estão ligadas à narração e não à argumentação, tá? Então tem que ficar ligado nisso. Eu até circulei aqui as orações subordinadas, né? Você percebe. Ó, embora não exista nas leis apenas a definição do crime de tortura, ó, isso aqui já, olha o tamanho, uma oração subordinada, outra subordinada. E além do mais, eu até destaquei os substantivos abstratos, né, que permeiam esse texto. Perfeito? Vamos lá. Próxima questão, questão 6. Esse é um texto muito interessante do Oswaldo de Andrade, é um escritor do século XX, né, que há neologismos, né, beira-marávamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol, e patati e patatá, né? Pois bem, esse texto, você percebe, né, que ele vai ser caracterizado por
mais de um tipo textual, o que é muito comum, pessoal. Por exemplo, no romance você vai ter descrição, vai ter narração. Então, o gênero literário ele pode conter mais de um tipo textual. E, geralmente, ele contém mais de um tipo textual. No caso aqui do texto do Oswald de Andrade, do Oswald de Andrade, você vai perceber que é narração, porque está contando uma história, mas é marcado pela descrição. É muito comum nos romances, né? Uma narrativa dá espaço para aumento de descrição, para que o leitor possa visualizar justamente essas imagens. E por fim, temos aqui a história, né, do leão. E qual é a questão aqui? Desse texto que vocês leram, embora não seja um texto totalmente descritivo, ocorre descrição, visto que o autor representa a personagem principal através de aspectos que a individualizam. É isso mesmo, pessoal. A história, né, é marcada muito pela descrição de vários momentos do texto, da menina e coisa e tal. Então, assim, é narrativo, mas também marcado, né, por uma profunda descrição. Não é somente descrição, como diz a opção 2 aqui, porque a linguagem não é apenas denotativa. Lembrando, qual a diferença entre linguagem denotativa e conotativa? Denotativa, altamente objetiva. Conotativa é mais criativa. Temos linguagem conotativa também nesse texto aí. E, por fim, por ser um texto totalmente narrativo, as demais formas de descrição e dissertação não existem. Mentira, porque justamente há vários momentos de descrição, né? Como a gente pode ver aqui, as pernas reumáticas, a juba emaranhada e sem brilho, os olhos globulosos fecham-se cansados, observei em volta, são vários adultos e coisa e tal. Então, existem sim muitos momentos de descrição. Beleza, pessoal? Foi isso hoje. Um grande beijo e até a próxima.